Meu nome é Guilherme, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e nesse trabalho eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre o controle dos pulgões nas hortaliças. O conteúdo vai trazer um pouco sobre os pulgões, a maneira como eles vivem, seu ciclo de vida e as maneiras como pode ser feito para o controle dessa praga. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês a praga, o nome científico Brevicorine brassica, ou mais conhecido como pulgão das brássicas ou pulgão da couve. É uma praga muito encontrada em couve, brócolis, repolho, couve-flor e alface. Nesse trabalho, nós vamos ver os danos que ela tem causado numa produção de brócolis. A área escolhida foi uma área do GEAI. Eu escolhi um canteiro do pessoal do terceiro período. Eles estavam plantando brócolis consorciado com abobrinha. O dano causado pelo pulgão na parte do brócolis foi bem grande. E depois a gente consegue ver a parte da migração, né? Que esses pulgões eles vão para outras culturas para se manter. Bom, então aqui está o canteiro de brócolis, né? A gente consegue ver as plantas bem danificadas. A planta já está bem afetada, elas acabaram nem produzindo o brócolis, aproximadamente aí umas 8 plantas nesse canteiro, consorciada com uma planta de abobrinha que está centralizada. O que acontece é que os pulgões acabaram atacando tanto, né, causa o encarquilhamento ali das folhas e das flores mais novas, acabou não deixando nem se desenvolver a hortaliça. Então aqui encontra a abobrinha, né? É uma planta única centralizada no canteiro, com os brócolis ao seu redor. Nessa planta a gente pode ver um dano bem grotesco causado pelos pulgões. A gente consegue observar nessa planta também que existem ainda alguns pulgões habitando ela, né? Alguns pulgões bem grandes ali na forma adulta, que já estão na sua forma alada, onde eles estão migrando para as plantas do lado. A gente pode observar também que existiram outros ataques de praga aqui. Essa desfolha que tem do brócolis é uma outra praga, porém com as chuvas a gente acabou não encontrando ela. A gente vai observar também que no canteiro do lado, que é um canteiro também de experimento, é um canteiro que não foi nada afetado pelo pulgão, né? Esse canteiro do lado, ele tem algumas plantas que são repelentes, como a sálvia, o alecrim e o coentro, que são plantas que deveriam ter sido plantadas e consorciadas junto com o brócolis, para ajudar a repelir esses pulgões, evitando que ele causasse os danos que causou ali. O pulgão é uma praga de ciclo bem rápido. Uma ninfa, para se tornar um adulto, demora poucos dias, e uma fêmea consegue colocar até 10 ninfas por dia. Isso vai depender bastante das condições climáticas, né? Se tiver mais frio e chovendo, esse número reduz bastante, mas em condições tropicais, que é que a gente vive, é essa média de 10 ninfas por dia. Então ela é uma praga que pode se desenvolver muito rapidamente. Então, como podemos ver, aqui está uma colônia de pulgões, né? Já existem pulgões aí de diversos tamanhos. Ele, na sua forma alada, ele chega a ter até 2 milímetros. Ele tem uma cor mais esverdeada, né? Puxando até para um cinza quando mais adulto. O ciclo completo de vida, então, é de 15 dias, né? Ele chega da sua forma ninfa à forma adulta em 15 dias, e uma fêmea pode colocar até 100 ovos, né? Colocando uma média de até 10 ovos por dia. Então, aqueles pulgões que atacaram o brócolis, né, onde tinha bem poucos remanescentes, eles acabaram migrando. Então, as fêmeas na sua forma alada acabam migrando, né, vindo para outras plantas para fazer as colônias. Esse canteiro onde está esse nabo, ele deve estar mais ou menos uns 10 metros do canteiro onde estava o brócolis. Então, a gente vê um alto nível de infestação aí. Para que se possa adotar as culturas dos hortaliças ali nessa região, é interessante que se tomem algumas alternativas para conseguir acabar com essa praga, né? Porque se você acabar plantando alguma hortaliça naquela região, de certa forma ela já vai ser afetada pelo pulgão que já se encontra por ali. Então é necessário que seja feito um trabalho prévio para conseguir acabar com ou diminuir o nível dessa praga, para que se possa introduzir uma cultura de brássicas ali novamente.
Então, esse pulgão, na verdade, ele teria vários métodos de controle, né? O ideal seria ter feito armadilhas coloridas para identificar os níveis de controle do pulgão, né? Poderia ter sido colocado na área algumas joaninhas, que são predadores naturais. Elas comem centenas de pulgões por dia, então conseguem manter esse nível de pulgão mais baixo. Caso não conseguisse com os predadores naturais, também poderia ter sido feito algum tipo de calda, né? Com alho, cebola, detergente, fumo, confrei. Então tem várias plantas que dá para você fazer alguma calda para borrifar nas plantas e repelir esse pulgão, né? Para essa praga também tem os controles químicos, né? No site da Adapar a gente verificou que existem 22 agrotóxicos liberados para o controle de pulgão. Desses 22 agrotóxicos liberados, 12 são altamente tóxicos, são de nível 1, né? Em específico na área do GA, e como é uma área agroecológica, não se pode usar o uso de tóxicos. Uma outra alternativa, já voltando a um ponto que foi falado, seria ter sido feito o consórcio de algumas plantas repelentes, como o coentro, o alecrim ou até mesmo sálvia, junto ao brócolis, né? O mais próximo ali, com um espaçamento de cerca de 15 a 20 centímetros de distância no máximo. Aqui nós podemos ver um exemplo de armadilha, né? Ela é uma armadilha colorida, amarela, para chamar a atenção dos pulgões, e ela tem um atrativo nela também para que eles venham, né, na armadilha. Com isso você consegue descobrir quais são os níveis de controle e utilizar o melhor método para controlar a praga. Na outra imagem a gente vê uma armadilha caseira, é uma garrafa plástica pintada de amarelo, também com algum tipo de atrativo, né? Com certeza com um custo bem mais baixo e com uma eficiência igual. Então aqui está a relação da lista de agrotóxicos pela site da Adapar com os que são liberados, né? Em específico para o pulgão das brássicas. Então, como a gente pode observar, tem alguns aí que já não são mais válidos. Alguns liberados, tanto de nível alto quanto de nível baixo, de nível 1, como também de nível 3 aqui, nível 4. E também temos alguns só liberados sobre restrições. Então, assim, por mais que seja uma praga de fácil manejo, de fácil controle, existem produtos de alto nível tóxico para que seja controlado em níveis mais altos. Um dos problemas que a gente pode observar nessa área, que é uma área que tem uma alta diversificação de plantas, né? Nós encontramos canteiros com feijão, mandioca, nabo, tomate, algumas plantas punks, umas medicinais, tem também canteiro de milho. É que por ser uma área de mata fechada, possui algumas árvores nativas, outras frutíferas, ela é o único refúgio para pragas e para predadores, né? Ela é uma área localizada numa região central de uma cidade grande, onde não se encontram outras matas grandes com árvores nativas, então acaba que ela acaba virando um abrigo para essas pragas, né? Então você consegue encontrar vários tipos de pragas e também de predadores ali na área do GEAI. Isso acaba sendo um motivo bom para estudo, né? A gente acaba tendo uma noção boa de quais são as pragas que atacam alguns tipos de cultura e também algumas pragas que são comuns aqui na nossa região, né? E então, de certa forma, é bom para o estudo, mas é difícil para a questão do controle, né? Uma vez que a área é apenas para estudos, né, para pesquisa, a gente acaba não ligando muito para os níveis de produção. Interessa a gente conseguir manter o controle dessas pragas, mas também é interessante para a gente conseguir observar a maneira como elas atuam e os danos que elas podem causar na cultura também. Na própria nabo, a gente conseguiu verificar que existiam algumas joaninhas ali fazendo predação, né? Nesse caso, a gente consegue observar não só as joaninhas fazendo predação, como também se acasalando, né? Foi encontrada ali uma joaninha solitária, um casal acasalando, e pouco depois eu encontrei um outro casal acasalando. Então, como é um lugar onde tem muito pulgão, acaba sendo um atrativo para os predadores naturais, né? Mas, de certa forma, o nível de controle acaba sendo tão alto que os predadores não dão conta, né, de comer todos os pulgões até que eles se reproduzam.